E aí, às vezes, tipo, vou trabalhar mais isso com essa pessoa, porque eu acho que é importante. Aí, na próxima sessão, traz esse conceito de psicologia para falar sobre isso. Então, assim, não é nada demais, gente. Juro. Desculpa decepcionar. Nada demais, mas tipo, pô, mano, dá mó cagaço. Dá uma curiosidade. Pô, mano, e outra? Você entra na sala dos psicólogos, vem um olhar de julgamento da porra. Pô, a primeira coisa que ele faz, ele te julga por você estar entrando. Ele começa a te medir. E eu odeio quando me mede. Eu já entro pistola nesse momento. Não, assim, no código de ética da psicologia, se o psicólogo está sendo ético, ele tem que suspender os julgamentos dele em relação a você. A gente sabe que todo mundo é ser humano, tem questões e etc, né? E isso até é um princípio da linha da psicologia que eu sigo, que é a psicologia analítica, que é nós somos seres humanos. Quando a gente está atendendo um ser humano, a gente não vai deixar de ser ser humano. Certo. Então, só que a ideia, para que a psicoterapia e que o atendimento psicológico como um todo seja efetivo, a gente não pode ter esse julgamento de falar, isso aí que você está fazendo não está certo. Porque a gente não sabe, como eu falei, cada indivíduo é diferente. Claro que se o paciente chegar e falar que ele quer se machucar, que ele quer machucar outra pessoa, aí eu tenho que, intervir. Polícia. Muitas vezes a gente tem que conversar, às vezes, com algum responsável, com algum familiar sobre isso. E, em último caso, a gente realmente tem que falar com a polícia, tá? Isso está no código de ética. Se a pessoa está se ferindo, tem o perigo de se ferir ou de ferir outra pessoa, a gente... É só nesse momento que a gente pode quebrar o sigilo profissional. E aí a gente fala com familiares ou, às vezes, se é um caso muito extremo, a gente realmente tem que falar com a polícia. Mas isso nunca aconteceu comigo. Então, quer dizer, falar com familiar, sim, mas com a polícia, não. E familiar de atleta também já... Aí, tô falando, eu tenho medo de trovão, mano. Mas isso foi muito alto. Não, eu tô vivo. Não, mas é sério, mano. Tipo... Eu tenho um cagacinho, gente. Não é por nada, não. Não, mas é sério, tipo, já aconteceu de você ter que falar com atletas, tipo, mãe responsáveis de atletas? Já. Falar, seu filho tá passando por uma situação aqui não muito legal e dá 2 tapas nele pra ver se ele acorda. Assim, essa parte do tapa, não. Mas já tive que chegar a falar com um familiar de atleta porque ele estava com ideação suicida. E aí a gente tem que realmente entrar em contato com a família. E como eu era psicóloga do time, né, o pessoal não sabia muito como lidar com essa situação. E aí eu acolhi o atleta e chamei o familiar e expliquei para o familiar que ele precisava de um tratamento, e aí na parte clínica e psiquiátrica também, e que eu estava disponível em qualquer momento se ele precisasse. Então, Aí você tem que comunicar o time, fazer tipo, meio que uma reunião toda. depende. Você, o atleta, o manager e o coach. Todo mundo Assim, nesses momentos, como é uma situação muito delicada, às vezes a gente tenta envolver o mínimo de pessoas possível do time, assim, para que a pessoa também não se sinta exposta, sabe? Então, dependendo de como for a situação, às vezes tem que falar com o coach, sim, porque o atleta vai estar afastado, enfim, e aí conversa com o coach, explica, mas a gente busca não... envolver e expor as pessoas. Exato, não expor tanto, porque é uma situação muito delicada, né? É bem complexo mesmo essa parada mesmo de tipo... Peraí, que eu fui ver os comentários. Essa parada de expor alguém. Mas, cara, é literalmente o seu trabalho. Vai ter que falar com o manager, porque ele é responsável pela line toda. E se o atleta tá passando por uma dificuldade assim, não tem como não falar. Não, mas uma coisa que eu sempre faço é falar com o atleta. Se eu estou num atendimento individual e o atleta fala alguma coisa que eu acho que é importante levar para outra pessoa do time, eu sempre vou chegar para esse atleta e falar, olha, isso que você está me falando, eu acho que é importante a gente falar com o técnico, por exemplo. E é isso, diversas questões. Pode ser, tipo, briguei com um coleguinha de time. E aí, às vezes, se eu achar importante, eu posso falar, vamos conversar com o técnico sobre isso? Ou vamos falar com o manager e tal?
Ou vamos conversar nós três, você e o coleguinha que você brigou, para a gente resolver essa situação? E aí tem questões mais extremas que às vezes, né, tipo, ó, você tá me contando isso, eu preciso falar com a sua família e eu preciso falar com o manager do time, pelo menos. E se ele se recusa? Fala, puta, não quero que você fale. Aí eu trago, olha, o meu código de ética diz que eu preciso falar, é minha obrigação falar. Eu não posso deixar isso dessa forma. A gente pode encontrar maneiras melhores de falar. Nesses casos extremos, obviamente, né? Se ele falar, não quero falar com o meu coleguinha de time, eu falo, tá bom. Você sabe que isso pode prejudicar a sua performance? Sei. Ok, beleza. Mas se é uma questão de saúde física e mental, eu preciso fazer isso. Eu vou falar para ele, eu preciso fazer. E esse é um limite do sigilo profissional.